Pessoal, vamos acordar. Vou falar. Boa noite! Boa noite! Tirar essa cadeira aqui para não pegar a filmagem. Falar um negócio mais light. Quem já teve bastante escovação de beats, né? Só fazer uma pergunta aqui. Quem me conhece aqui? Quem sabe quem eu sou? 3, 2, 3? Ninguém levanta a mão. Nunca vai esquecer, né? Seguinte, meu nome é Flyner. Flyner Portugal. Hoje eu trabalho na British Telecom, sou Network Design Engineer, sou colega do Roveri, do meu amigo ele também. E aconteceu uma coisa engraçada. Eu sou amigo do Valdeci já tem o quê? Uns não sei quantos anos a gente já tem amizade. E o Valdeci sempre falava assim, vamos lá no Vimug, vamos lá no Vimug, vamos lá no Vimug. Eu ficava sempre enrolando ele porque... vergonha, não sabia o que falar. Você vai vir falar para uma classe de pessoas extremamente qualificadas. Você pensa, será que eu tenho alguma coisa para agregar? E aí eu comecei a trabalhar com o Roveri e o Roveri é chefe. Aí eu preciso fazer média com ele para eu conseguir promoção, projeto bacana, etc e tal. Não é brincadeira. E aí eu resolvi... Ele falou assim, fala sobre alguma coisa lá e tal. E assim, eu trabalho com TI já tem bastante tempo, assim. Eu tenho 36 anos, mas eu trabalho com TI desde os 15 anos de idade. E eu já fiz... Não é um gemidão não, né? Eu comecei... Eu já fiz bastante coisa, assim. Eu comecei como web developer. Na verdade, comecei como web designer, depois web developer. Aí eu fui trabalhar com suporte a servidores. E aí eu descobri... Eu comecei a trabalhar eu trabalhava no NOC e eu meio que me apaixonei pela área de redes. E assim, na vida da gente, a gente acha que o caminho pra gente chegar do ponto A até o ponto B, em termos de sucesso, vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Mas é um negócio meio assim, a gente vai, desce, vai, às vezes a vida é tipo uma montanha-russa. E aí acabou que eu já tinha por volta de 27, 28 anos de idade, e eu não tinha graduação, eu trabalhava num emprego, eu ganhava muito pouco na época, eu acho que eu ganhava coisa de R$700. Isso eu tô falando de 2010, 2011. E aí eu comecei, eu era funcionário público, mas de assistente técnico de informática, eu ganhava muito pouco. E eu já tinha filho, esposa, pacote completo. E eu comecei a estudar para concurso. Só que todo concurso que eu passava era concurso de ensino médio, então eu continuava ganhando pouco. E aí eu lembro, eu também não tinha grana para pagar a faculdade. E aí, vou tentar resumir, eu consegui passar num vestibular, que eu ganhei 90% de desconto na faculdade, entrei na faculdade, e aí eu conheci um cara lá. E eu lembro que esse cara ele era muito esperto, porque o professor passava cálculo de subrede, ele fazia tudo de cabeça. Eu ficava falando assim, caramba, esse maluco é muito bom nesse negócio. E eu lembro que uma vez o professor mostrou um roteador, ele fez um roteador lá no Packet 3, não lembro onde que era, colocou 2 roteadores assim, configurou um protocolo de roteamento dinâmico, e na época eu estava aprendendo roteamento estático. E aí quando ele configurou protocolamento dinâmico, que uma rede falou com a outra, assim, ele ter que anunciar as redes manualmente, eu falei, caramba, esse negócio é muito louco, eu preciso aprender esse negócio. E aí eu cheguei para esse cara e falei assim, ô Átila, como é que eu fico bom nesse negócio? Eu quero ficar bom nisso aí. Aí ele falou, cara, pega e estuda para uma certificação, que essa certificação vai te dar um roadmap para você poder aprender. E aí, isso é muito nítido na minha cabeça, isso era fevereiro de 2011. E aí eu comecei a estudar para a certificação CCNA naquela época. Só que era uma situação um pouco complexa para mim. Eu trabalhava no NOC, nessa época eu tinha conseguido trocar para trabalhar de dia, né? Eu trabalhava quando eu comecei a fazer faculdade, antes da faculdade eu trabalhava de noite, eu comecei a trabalhar de dia, eu comecei a trabalhar de 7 às 19 e fazia faculdade de noite, então não tinha tempo para estudar. Só que eu sou uma pessoa que eu sou um pouco cético para acreditar que não dá para fazer as coisas, não sei se faz sentido isso. Para mim sempre dá para fazer as coisas, de alguma forma. Sempre existe alguém que está fazendo o que você não está fazendo com alguma desculpa, entendeu? Sempre existe alguém na mesma situação que você está fazendo aquilo que você se nega a fazer. Sempre existe essa pessoa, sempre vai existir por algum motivo. E aí eu queria falar hoje sobre a certificação, porque para mim especificamente, eu acho que para uma série de pessoas foi
uma chave assim na minha vida. Assim, mudou minha vida assim. Eu lembro que eu comecei a estudar para certificação CNA e eu lembro que por volta de agosto assim de 2011 eu já comecei a procurar emprego com o conhecimento que eu tinha adquirido. Eu ia para as entrevistas e eu sabia falar com propriedade. E aí eu lembro que nessa época, de 2011, eu já não ganhava R$700, eu ganhava por volta de uns R$1.100. E eu consegui um emprego para ganhar R$2.000. Então, assim, para mim foi um absurdo, assim, para mim, né? Isso em agosto. E aí eu tirei a certificação em dezembro. E aí em janeiro eu recebi 3 propostas para ganhar R$3.000. Aí eu falei, cara, tem uma equação nisso aí. Tem alguma coisa que dá para eu extrair desse negócio. E essa é a resposta que eu quero dar para vocês. Por que você tirar a certificação? A certificação, eu vejo ela como se fosse assim, escalar um Monte Everest. Não é você chegar no topo do monte, você pega um helicóptero, você pega e você chega lá. Isso é muito simples. É o processo. O processo, se você fizer o processo como um todo, de forma legítima, você vai adquirir conhecimento e uma série de passos que eu vou falar aqui vai te dar capacidade de ter clareza para enxergar alcançar metas que você tem na sua vida. Seja para você aprender uma skill qualquer, seja para você executar uma tarefa na sua empresa. Então, por isso que eu vejo por isso que eu acho interessante a certificação. Você, de qualquer área de negócio, qualquer área de TI, eu acho assim, se você quer aprender uma ferramenta, mesmo que você não vá certificar, vá lá, pega o blueprint de uma prova que seja correspondente àquela ferramenta, aí você estuda, então você vai ter certeza de que você cobriu o que era necessário saber para operar aquela ferramenta. Porque normalmente os fabricantes fazem isso, eles têm uma tecnologia, eles lançam uma certificação no mercado que é equivalente àquela tecnologia, e aquela certificação ela cobre o que você precisa saber para operar aquela tecnologia. Você vai ter retorno? Existe uma coisa que é muito comum, principalmente as pessoas que têm assim, um pensamento um pouco mais limitado, mas minha empresa não me reconhece, minha empresa não me ajuda. Fuck off. Problema da sua empresa. Conhecimento não é da empresa, conhecimento é seu. Você enche de conhecimento, enche de conhecimento, enche de conhecimento. Se você sair, você vai para outro lugar. Vai para outro lugar e vai aplicar lá e vai ficar para você. Não interessa se a empresa te ajuda ou não. Essa pergunta, qual certificação escolher? Olha só, acho que todo mundo já deve ter visto esse cara aqui, que é o Tony Robbins. É um palestrante motivacional, acho que é o mais famoso que existe atualmente no mundo. E o Tony Robbins ele fala que o sucesso ele deixa pistas. Ele deixa pistas para trás. Então isso eu fiz, esse conceito eu tenho na minha cabeça desde aquela época lá, de 2011, porque eu queria ter alguma coisa diferente na minha vida. E o que eu fazia? Eu lembro que teve um cara que foi na faculdade, de alguma iniciação científica, alguma coisa lá, e ele estava dando palestras de motivacional, alguma coisa, explicando pra gente desenvolvimento de carreira, e ele falou assim, tem uma rede social que lançou agora, e essa rede vai ser o futuro, chama LinkedIn. Você vai entrar lá, e nos Estados Unidos o pessoal já usa essa rede, e ela vai chegar aqui no Brasil. Aí o que aconteceu? O que eu fiz nessa época? Eu pegava no LinkedIn, pegava os caras com o título de Network Engineer, que era o que eu queria ser naquela época, e eu olhava o currículo dos caras e eu via os cursos que eles já tinham feito, as certificações que ele tinha e os skills que ele colocava lá. Eu tenho esse skill, eu sei fazer isso, sei resolver isso. Aí eu peguei, tipo assim, uns 20 caras, peguei o que tinha em comum entre eles ali e planilhei. E aí eu fui lá e fiz um grading dos meus skills naquele nível lá. Eu falei assim, isso aqui que esse cara tá falando é o SPF. Eu não sei nada disso. Aí eu colocava. Depois, no futuro, eu comecei a pegar vagas. E eu passei o ano de 2011 todo fazendo isso. Eu pegava vagas e guardava. Aí eu colocava no Excel os skills que pedia naquela vaga. E aí eu passei o ano de 2011 tentando entender como que eu iria chegar naquele nível de conhecimento daqueles skills daquela vaga. Eu lembro que quando eu tirei a certificação CNA foi dia 11 de dezembro de 2011. No dia, eu já cheguei em casa, eu já tinha os currículos lá, escrito que eu tinha CCNA e já tinha a lista das empresas que eu ia mandar meu currículo naquele dia. E foi a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei em casa e já comecei a mandar currículo. Então, você quer tirar uma certificação, o lance não é você escolher uma certificação.
você escolher um propósito. Eu quero ser System Engineer na VMware. Tem um padrão. As vagas para System Engineer da VMware tem um padrão. E quando eles escreveram aquela vaga, eles colocaram baseado nas necessidades que eles têm para executar aquele serviço. E aí você pega e molda o seu caminho baseado naquilo ali. Você escolhe as certificações. Se não tiver as certificações, você escolhe... Se não tiver explícito lá as certificações, mas vai ter as tecnologias que eles querem que você saiba. E aí você pega uma certificação que tem aquele mesmo roadmap. Por que eu falo a certificação? Porque a certificação ela te guia. E você vai ter uma coisa para mensurar a sua evolução. Uma coisa que é difícil que às vezes você não sente que você está evoluindo porque você não tem uma coisa para mensurar, se você está dando um passo atrás do outro. Então por isso que eu falo da certificação. E aí, o que você vai fazer? Escolheu a certificação, sei lá, VCP. Pegou uma certificação qualquer. Você vai lá no site, todos os fabricantes liberam isso. Que vai ser o blueprint da prova, alguns fabricantes colocam exam outline. Vai ter uma lista lá do que ele exige que você saiba na certificação. E geralmente essa lista está dividida por áreas. Sei lá, não passa, às vezes são 5 ou 6 áreas, e aí elas são bem subdivididas. Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui da certificação CISP. Na certificação CISP, esse aqui é a primeira área, ela é dividida, se eu não me engano, eu não lembro quantas áreas são. Mas essa é a primeira área de abordagem na certificação, que é Security and Risk Management. Isso aqui eu tirei do blueprint. Tava lá um PDF, eu copiei e coloquei no... Na verdade, deu mais trabalho que isso. Eu tive que copiar, jogar no Notepad++, e enfim. E coloquei no Excel. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso aqui não é da minha cabeça, tá? Isso aqui eu fazia isso, mas eu fazia isso para traquear minha evolução profissional. Isso aqui, a primeira vez que eu vi isso foi na Cisco Live, o Keith Barker falando. É um cara bem foda da Cisco aí, todo mundo que mexe com Cisco conhece ele. E ele falava assim, ó, você vai fazer um self-assessment para ver qual nível que você tá nessa área específica aqui. Tipo assim, se você não sabe nada, se você nunca ouviu falar, se você já leu sobre o negócio, se você sabe alguma coisa, e você quer chegar nesse nível aqui, ó, que você vai chegar, que você consegue dar aula do negócio. Se você estiver conversando com alguém, você vai explicar para ele o que é essa tecnologia. E, na verdade, os fabricantes, eles moldam os níveis de certificação baseado nisso, de que você é capaz de explicar qualquer coisa que tem lá. Não é que você tem que saber tudo no detalhe, mas você é capaz de explicar qualquer uma das áreas lá. E você vai fazer isso, você vai montar essa planilha. Isso aqui é uma questão de dica toda, você vai montar, qualquer certificação que você vai fazer, você vai montar essa planilha. Porque aí você vai ter, sabe aquele negócio que o gato falou lá pra Alice, no País da Maravilha? Se você não sabe, velho, pra onde você vai, não adianta você escolher um caminho. Então você tem que saber onde você está, saber onde você quer ir, aí você começa a traçar um caminho para onde você quer chegar. E aí beleza, se você fez isso aqui, aí agora você vai para um processo de começar a estudar, né? Não, aí você não começa a estudar. Aí você vai começar a preparar o material para você estudar. Esse preparo de material, porque o que é muito comum é as pessoas falarem assim, eu preciso tirar a certificação até tal data. Essa frase ela não faz muito sentido na minha cabeça. Porque é como se você tivesse um deadline para morrer, sei lá, vai acontecer alguma coisa, eu preciso tirar até aquela tal data e aí eu preciso. Só que quando você faz isso, você meio que atropela o processo. Porque você não sabe exatamente, você não tem noção de quanto você sabe daquele conteúdo antes de você fazer um estudo prático de quanto tempo você vai levar para adquirir o conhecimento necessário. Então, a minha dica é, você vai tirar de 1 semana a 1 mês, só para fazer levantamento de material. Aí você vai escolher um livro, você vai escolher videoaula, você vai baixar deck no Anki. Quem conhece o Anki? Esse aplicativozinho aqui. Quem não conhece o Anki? Tem um conceito que eu não lembro a sigla, que é o SRS. Que é mais ou menos assim, o nosso cérebro ele tem um processo de esquecimento das informações que nós temos acesso. É tipo assim, você tem acesso à informação agora e ele vai cair numa curva de esquecimento. Desculpa? Isso. Aí o que acontece? A ideia é que você pegue e faça assim, você estude o conteúdo e aí quando chegar um momento que estiver caindo nessa curva de esquecimento, você estude novamente.
e vai fazendo isso. Entendeu? Esse aplicativo, ele é um aplicativo de flashcards. Ele te dá uma pergunta e resposta. What's your name? Aí ele tem a resposta do lado. Só que ele tem um algoritmo nele lá que você vai dando um rating para a resposta. Em 3 situações. Eu não sabia o que era, eu sei muito o que era. Não, eu não sabia. Na verdade é o seguinte, se você for nesse site aqui, Anki Web, ele te dá a seguinte possibilidade. Quando você cadastra o aplicativo, ele é um aplicativo site e Android. Quando você cria seus decks lá. Então, quando você cria seus decks, ele salva na nuvem do aplicativo. Então, por exemplo, eu fui lá e pesquisei para o CISP. Tem um monte lá de caras que criaram isso. Então, você vai achar lá deck para qualquer coisa. E você vai criar seus próprios decks. Uma coisa. Então, vamos lá. Você vai escolher um livro. E eu vejo muito nas comunidades. Eu tenho um canal no YouTube. Eu recebo muito essa pergunta primeiro. Qual o livro que eu escolho? Qual livro é melhor? Cara, escolhe só um só. Escolhe um livro só. Escolhe um livro, você vai lá na Amazon, pega o top 1 da Amazon daquela área lá e escolhe esse livro. Porque às vezes a gente acha que existe um segredo para conquistar a certificação ou qualquer coisa. Não tem segredo. As coisas são bem simples. Na verdade, assim, qualquer plano que você fizer vai dar certo. Um plano vai demorar um tempo X, outro um tempo Y. Qualquer plano funciona. Então você vai escolher um livro. Você vai escolher as videoaulas. Você vai escolher o deck no Anki e você vai escolher audiobook. Aí você vai no Facebook e vai procurar uma comunidade daquilo lá que você quer fazer, da certificação que você quer fazer no Facebook. Pega lá, vai ter várias. Você vai escolher a que for mais ativa lá. Você vai procurar grupo do Telegram e do Amazon, tá vendo? Eu fui no Telegram e digitei CISP. Tem um canal lá gigante lá, tá vendo? Com 2.600 caras lá falando sobre CISP lá. Eu procurei um sobre CISP também no Facebook, tem um lá também gigante lá. De um indiano lá, inclusive o cara tem um curso sensacional. Eu joguei CISP também na Play Store. Aí tem um monte de aplicativozinho lá com questões de CISP. Por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso pelo seguinte, que é a próxima ideia que eu vou explicar. Dos alunos que eu tive, das pessoas que eu convivi, da desculpa que eu dava pra mim, a maioria das pessoas dizem que eu não tenho tempo. Porque, na verdade, ninguém tem tempo. Não existe essa situação de ser um tempo. Porque você vai alocando suas atividades e elas vão preenchendo sua vida e você não vai ter tempo. Essa frase eu ouvi uma vez num bootcamp com o Brian Dennis. Brian Dennis é um dos sócios do INI. INI é uma empresa que faz curso voltada para Cisco. E ele falou o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai comprar o livro da tecnologia, você vai comprar um Kindle, vai colocar o e-book lá, você vai imprimir um monte de papel, você vai pegar suas anotações e onde você for na sua casa vai ter um recurso para você estudar. No seu carro, em qualquer lugar. Porque cada momento que você não está estudando, você está se distanciando do objetivo que você tem. Ele estava falando sobre CCIE. Cada momento que você não está estudando, você está mais longe do CCIE. E é mais ou menos assim, vamos fazer de conta que você está juntando dinheiro para poder comprar uma coisa X. E são, sei lá, 100 mil reais. E aí você chega lá no McDonald's e você come um lanche lá de 35 reais. Aí você pensa assim, caramba, eu poderia comer o mais barato que é 30, mas são só 5 reais. Na verdade, é 5 reais mais longe dos 100 mil. E esse que é o detalhe do tempo. Então assim, se você vai pro banheiro fazer o número 2 lá, hoje a gente fica um tempasso lá com o celular, leva uma anotação. Deixa do lado da sua cama, antes de dormir você lê um pouco. E aí que entra os audiobooks. Ouve no carro, por exemplo, eu trabalho na British Telecom que fica no shopping Vila Lobos e eu moro na região de Santo Amaro. Cara, são 50 minutos todo dia. Pra ir, 50 minutos pra voltar. Ou seja, são quase 2 horas. 2 horas. Em um mês, são 44 horas, contando os dias úteis. É quase uma pós-graduação em 3 meses. Que você poderia ouvir em audiobook. Só que aí você vai pesquisar. Essas coisas que eu tô te falando aqui, que eu tô falando pra vocês, são todas coisas que eu fui desenvolvendo, passando pros meus alunos, naquele momento lá que eu não tinha como estudar. Eu não tinha carro, eu andava de ônibus para cima e para baixo, eu não tinha o tempo, então eu estudava nos períodos que eu ia me locomovendo. Eu lembro que naquela época, o Marco Filippetti, ele deu um curso lá, e aí aconteceu um negócio muito engraçado. Eu peguei o curso dele e converti todo de vídeo para áudio. Naquela época tinha uns MP3, sabe aqueles MP3 antigos?
Eu colocava. Só que como eu era muito sem vergonha, que as aulas do Marco Felipe tinham assim 2 horas. Ele dividiu o CCNA, que são 13 assuntos, em cada uma delas em uma aula. Aí tinha uma aula de 2 horas, outra de 3. O maldito do MP3 não adiantava. Quando eu tentava adiantar, ele pulava. Então, tipo assim, eu pegava, cara, e aí do minha casa no trabalho eram 2 ônibus, tipo 1h30, e eu ficava assim, trancado. Eu falava, caramba, se der alguma zica aqui nesse treco, ele vai pular, eu vou ter que voltar do início, eu não sei onde é que eu parei. Aí qual que foi a ideia que eu tive? Eu pegava esses áudios, se você jogar também, vai ter também na Play Store, procurar MP3 Splitter, e quebrava em vários áudios em 5 minutos. E eu ia lá na planilha e colocava os áudios. Eu falava, pô, hoje no ônibus eu vou ouvir do áudio X até o áudio Y. E eu ouvia. Aí você vai pesquisar e você vai chegar na conclusão que, pô, caramba, não tem audiobook desse material que eu tô querendo estudar. Vai acontecer isso. Se o seu material for um material teórico, por exemplo, por causa do CISP, que é uma pancada de texto, o que você vai fazer? Você vai pesquisar softwares de reconhecimento de texto. Existem uns softwares extremamente avançados nesse nível, em forma de web. Você vai no web lá, vai jogar o texto lá, ele vai salvar em MP3 para você. E tem uns áudios assim absurdos, ficou numa qualidade assim muito boa. Vai dar um trabalho às vezes, por quê? Porque às vezes quando os livros que você tem são PDF, então ele vai quebrar no final da linha, mas era continuava, então vai dar uma paradinha ali, mas você vai conseguir fazer isso. E aí, tem um negócio que é o seguinte. E aí, essas dicas que eu estou dando é para você poder superar a questão do tempo. E você vai fazer o seguinte. Tem um negócio que eu chamo de tempo morto. Você tem um monte deles durante o dia, vários. Na hora que você vai almoçar com seus colegas, vocês ficam lá batendo papo. Aquele café que você toma lá depois do almoço. Não sei por que aqui em São Paulo o pessoal faz isso, tomar café depois do almoço. Lá em BH a gente não faz isso. Na hora que você está no banheiro... a gente toma... E aí na hora do almoço... A gente come, né? E aí você vai procurar esses tempos mortos e você vai planilhar todos eles. A ideal é que você planilhe seu dia todo. Por exemplo, eu acordo tal hora, eu saio tal hora, porque você tem uma regularidade na hora de sair, na hora de chegar no trabalho, na hora de sair do trabalho, na hora que você chega em casa. Por exemplo, eu tenho assim, eu saio de casa por volta de 7h20, chego na BT 8 horas, e aí almoço, e aí saio da BT às 17, chego em casa às 18, fico com meus filhos lá até às 8, coloco eles para dormir, aí às 8 eu vou pro jiu-jitsu, chego do jiu-jitsu 21h30, aí estudo um pouco, vou dormir 1 hora, e vai. Você vai planilhar isso, um dia normal seu. E aí você vai encaixar tempos de 15 minutos, uns 2 ou 3 durante o dia. 15 minutos é tempo pra caramba se você contar durante um mês. Porque é muito comum alguém chegar e falar assim, cara, quanto tempo eu preciso para estudar para certificação XPTO? Aí o cara vai falar assim, tantos meses. Não existe mensurar tarefa em meses. Não dá. Um mês pode ter 10 horas, como pode ter, sei lá, 20 horas, 240 horas. Então você tem que mensurar em horas. Eu vou estudar X horas. Eu vou estudar X horas por mês e no final, lá na frente, vai dar tantas horas de estudo. Então você tem que fazer dessa forma. Esquece dias e meses. Meses não conta, você tem que mensurar em horas. Tem um lance que é o seguinte. Muita gente fala sobre gerenciamento de tempo. Não tem como gerenciar tempo. Você tem 24 horas. Isso acabou, você tem 24 horas. O que você gerencia são atividades. E uma coisa que acontece muito, principalmente por causa do computador, do celular, nós temos a falsa impressão de que nós conseguimos ser multitarefa, mas ninguém consegue ser multitarefa. Você consegue fazer várias coisas com pouca atenção. Tem um livro que chama A Única Coisa. Esse livro fala de uma teoria de você pegar e escolher uma coisa, uma atividade só, e fazer só aquela atividade. Só ela. Não é que você vai parar tudo na sua vida, mas você vai pegar áreas da sua vida e focar só em uma das atividades da sua área da sua vida e fazer ela com bastante maestria. Aí você consegue ser bom. Quer ver mais ou menos assim? Eu, por exemplo, eu tô gordo pra caramba, mas eu já fui muito mais gordo que isso. Eu morei nos Estados Unidos 1 ano e eu voltei de lá pesando uns 140 quilos. Era muito gordo. Em libras, nem quilos. E eu tentei emagrecer. E hoje é massa esse negócio de emagrecer porque você tem muita informação. Só que quando você quer emagrecer, como é que você quer fazer? Você quer emagrecer igual um fisiculturista, né?
Você quer comer frango, comer igual o fisiculturista come, usar as coisas que ele come, só que o cara, ele só faz aquilo. Ele só faz aquilo. É por isso que você não consegue. Você tenta fazer uma coisa que o cara só faz aquilo e você tenta fazer com 20%, 10% da energia que ele coloca. Aí não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer aquilo que aquele cara faz. Então se você vai tirar a certificação, escolhe uma certificação e aí você lembra que você lembre a palavra, os domínios. Os CISP são separados em domínios. Então você vai focar em um domínio do CISP. E aí você vai fazer uma overdose de informação daquele domínio. Pegando todas aquelas fontes. Os livros, os audiobooks, as videoaulas, os flashcards. O que mais tinha lá? Não lembro. Você vai fazer isso. E aí você vai focar só naquele domínio. Isso, além de ser efetivo, vai te dar a sensação de missão cumprida. Porque quando você pega uma certificação igual do CISP, CCIE, é um volume muito grande. É como se você tivesse que comer um elefante, sabe? Não dá. Agora você fala, não, hoje eu vou comer a pata do elefante. Vou cortar esse pedaço aqui. Você consegue enxergar e você consegue focar naquilo e você vê começando e você vê acabando. Entendeu? Então, você vai focar em uma única coisa. Esse livro é muito legal. Essa é a primeira frase que tem no livro, essa frase aqui. Se você perseguir 2 coelhos, você não vai pegar nenhum dos 2. Um vai correr. E você vai tentar pegar o outro e vai correr também. Beleza. Tem um segundo livro, que esse aqui é sobre gerenciamento de tempo, que chama A Arte de Fazer Acontecer. O nome dele em inglês é Get Things Done. Esse cara que escreveu esse livro virou um movimento, essa parada aqui, que é o movimento GTD. Tem várias teorias em cima desse livro. Esse cara ele criou uma infraestrutura que ele explica em como você organizar as suas tarefas do dia a dia. E aí, ele criou um sistema para você conseguir organizar as tarefas que você tem para fazer. Porque você tem tarefas imediatas, tarefas de médio prazo, tarefas de curto prazo. E em todos esses 3 tipos de tarefas, você tem tarefas que você não precisa fazer. Você tem tarefas que você pode delegar e tarefas que você precisa fazer. Aí ele criou um esquema de 5 passos. Esses 2 livros são 2 livros bem simples. A única coisa... Desculpa. Desculpa incomodar. A ideia é compartilhar. Ok. Então, o gancho desses 2 livros, compartilhar o conhecimento que também tem, que vocês conhecem, por 12 minutos. Ah, tá. Entendi. Você acabou de falar de audiobook, de leitura e tudo mais. E esses 2 livros que eu acabei de consultar, eles estão disponíveis lá. Estão disponíveis lá, sim. Tem um método chamado Pomodoro, que é o tempo para você fazer um molho de Pomodoro. 25 minutos. Eu faço isso. O Pomodoro ele tem aplicativos. Qual que é a ideia do método Pomodoro? Ele chama até assim, você dividir as suas atividades em Pomodoros de 25 minutos. Você vai estudar 25 minutos e tem os aplicativos, quando der 25 minutos ele vai te avisar que deu 25 minutos e ele coloca lá 5 minutos para você descansar. Esse 12 minutos é um aplicativo que ele resume audiobooks, livros em 12 minutos e lá tem uns resumos do livro também escrito. Tem os livros... Para quem não tem tempo, né? Para quem não tem tempo, você faz isso e adianta muito. Por exemplo, hoje um que eu estou utilizando é um aplicativo chamado Toca Livros, um aplicativo brasileiro, em português, tem muitos livros lá. Ele custa R$19,90 o primeiro mês. Se você ficar os 30 dias e pagar a primeira fatura, esse primeiro mês fica de graça e os próximos meses é R$29,90. É muito bom também. E aí, essa metodologia do método GTD, esse aqui eu acho que vale a pena você instalar esse aplicativo. Ele tem para Android e para iOS. É um aplicativo de gerenciamento de tarefas. Você vai instalar esse aplicativo, meu tempo acho que já acabou já. Já estou terminando já. Acabando. Você vai instalar mesmo que você não use o método GTD, você vai instalar esse aplicativo para gerenciar as tarefas que você tem para fazer. Seja lá elas quais forem. Qualquer uma. Porque assim, o seu dia no seu trabalho é um pouco previsível, assim, se não acontece acidentes, etc e tal. E aí o que você vai fazer? Todas as tarefas que você tem para fazer, todas elas estão dentro da sua cabeça. Pagar a conta de luz, comprar um óculos para o seu filho, tirar a certificação, todas elas estão dentro da sua cabeça. E aí você vai extrair essas tarefas, que é o primeiro passo ali, que é capture. Você vai pegar essas tarefas e vai extrair da sua cabeça e colocar em um lugar confiável, porque a sua cabeça não é confiável. E o mais louco disso aqui, vocês vão ter essa sensação, se vocês fizerem isso por uma semana. Que é assim, quando você tem uma coisa para fazer, ela fica te lembrando para fazer e te incomoda.
E sempre acontece numa hora que você não pode fazer ela. É tipo assim, você tá lá e ai, caramba, eu tenho que... Hoje, por exemplo, a minha mulher me passou um SMS, transfere um dinheiro pra mim pra eu comprar, acho que o ovo, papel higiênico. Aí eu... aí tem uma regra nesse método que é assim, coisas que você pode fazer com menos de 2 minutos, você faz na hora. Porque depois é nunca, velho. Principalmente quando a tarefa é simples. A tarefa simples você não faz. Não, ainda mais pra mulher. Não, você não faz, velho. Se for uma coisa simples, você não faz porque você acha que você pode fazer depois. Então, esse método fala assim, você vai pegar todas as tarefas e vai começar a catalogar elas. Se você coloca num papel, é difícil, por isso que é montar um aplicativo. Esse aplicativo fala isso, depois ele vai mandar você categorizar essas tarefas. Aí você vai... vamos fazer de conta que você faça isso todo dia. Você vai no final do dia lá e vai revisar as tarefas. Aí você vai processar essas tarefas. Como é que você vai processar essas tarefas? Você vai processar assim. Pô, o que é isso? Tem uma ação minha? Aí se não tiver ação sua, você coloca lá. Depois eu vejo. O que é isso? Aí se tiver uma ação sua, você vai avaliar se é uma coisa que pode esperar, ou se é uma coisa urgente, ou se é uma coisa que carece de próxima ação. O livro explica isso tudo detalhado. E se você jogar GTD no Google, você vai achar um monte de gente explicando isso aí. Vai achar um caralhado de trem lá. E aí, desculpa. Aí, eu falei que eu tinha perdido o sotaque, né? Então, você vai fazer assim, você vai ter tarefas que precisam ser executadas, tarefas que você pode delegar e tarefas que você pode deixar para depois. As que você pode deixar para depois e as que você vai executar e as que você vai delegar, você vai colocar num calendário. No caso, você vai colocar naquele aplicativo e você vai colocar a data de quando é que você vai fazer. Se ela for uma tarefa que leva menos de 2 minutos, você vai fazer. Independente do que você estiver fazendo. Entendeu? Aí você vai executar. No início é estranho. Cara, só que depois meio que vira meio que automático. Entendeu? E aquela sensação de que você está devendo some da sua cabeça. E aí, lembra que eu falei que você não gerencia tempo, você só consegue gerenciar tarefas. Todo mundo aqui vive de executar tarefas. Elas vão começar a otimizar e aqueles tempos lá, aqueles momentos lá que você não tinha, eles vão começar a aparecer. Eles vão aparecendo e você vai conseguindo encaixar outras tarefas. Quem de vocês aqui já pensou assim, caramba, eu não tenho tempo, eu queria ter mais de 24 horas porque eu sou muito atarefado. Muito provavelmente é que suas tarefas estão mal alocadas. Porque tem caras que conquistaram o dobro do que você conquistou com o mesmo tempo que você tem, vindo do mesmo lugar que você veio, com a mesma origem, com a mesma capacidade intelectual. Então, é só uma questão de você conseguir organizar. Então, só lembrar os 2 livros lá, A Única Coisa, saiu. Então, só lembrando, são coisas muito simples. Esse livro, A Arte de Fazer Acontecer, ele custa... Não enche o saco não, assim. Ele custa R$24. Não. Ele custa R$24 esse livro. É muito barato. E aí, você dá uma lida nele, e aí depois você vai lá e baixa o aplicativo, Todoist lá. O aplicativo é muito simples de usar. E essa é a única coisa, ele fala sobre isso, sobre foco. De você escolher tarefas e focar só nela e esquecer o resto. Vou te dar um último exemplo sobre isso. Recentemente, eu estou fazendo MBA, né? Trabalho como todo mundo trabalha, eu tenho os cursos que eu dou e eu faço jiu-jitsu. E eu coloquei na minha cabeça que esse ano eu queria ganhar alguns campeonatos de nível nacional, internacional. Eu fiz uma tabela de campeonato. E meus colegas lá E o chato é que eu treino jiu-jitsu nas melhores academias do mundo. É uma academia de competição. Mas eu sou um cara normal, eu não sou competidor. E os caras já estavam me chamando de Vasco da Gama lá, porque eu só tô pegando prata direto. Prata, só segundo lugar. Mas não é piada. Eu cheguei em casa, o penúltimo campeonato que eu fui, eu cheguei em casa, meu filho falou assim, papai, e aí? Você foi em qual posição? Eu fiquei em segundo. Eu falei, nossa, de novo. Só que as pessoas não lembram que você tem que lutar com um monte de cara pra você conseguir ficar em segundo. Tipo, você tem um monte de cara que não conseguiu ficar. Mas ninguém lembra. Assim. E aí, cara, a ficha caiu pra mim, tipo, há pouco tempo atrás, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. E falei, cara, eu tenho que entender qual que é a minha única coisa agora. É o jiu-jitsu ou são os meus outros projetos? E aí a minha ficha caiu para isso. E eu tenho um projeto específico que eu estou querendo executar. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, eu preciso fazer isso e eu vou focar 100% nesse negócio aqui.
Aí eu não lembro se eu tava indo pro jiu-jitsu ou se eu tinha falado com ela que eu ia fazer inscrição pra um campeonato. Ela virou pra mim e falou assim, uai, mas você não falou que você ia focar 100%? Esse negócio que você falou agora não ia ser uma única coisa? E é ruim ouvir essas coisas de mulher, que você quer, cara, eu preciso de uma desculpa agora pra falar outra coisa pra ela. Eu preciso... Só que eu não achei nada na hora, eu falei, tá, eu não vou pro jiu-jitsu. Aí eu voltei, assim. Aí os caras, cadê você? Ah, minha mulher falou, eu não posso ir, eu não vou. não vou. Aí eu fiquei pra casa. Mas, cara, isso é importante. Tenta aplicar esses dois esquemas. Tira tudo da sua vida que não é a única coisa que você tem. E faz esse esquema do método GTD que é muito bom. Mas é só isso. Se alguém tem alguma pergunta, só isso eu já falei pra caramba. Muito obrigado.